Eu trouxe hoje um tema que eu considero muito importante, que tem tudo a ver com a vida cristã, que é o verdadeiro cristianismo é servir ao próximo. Servir ao próximo. Então esse é um tema que eu considero de muita importância e quero apresentar nesta noite. E você que está assistindo, as pessoas que estão aqui, que você possa refletir. Porque porque a gente vai descobrir que participar ativamente na vida do outro não é necessariamente você ter recursos, ter dinheiro, não é só sobre isso. Servir ao outro é muito importante. Tem uma frase popular, né, que as pessoas utilizam, que diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver. É, muito forte, mas muito esquecido hoje. Hoje em dia, as pessoas não se sensibilizam mais. Eu vi um vídeo essa semana, um grupo de jovens, assim na faixa dos 17, 18 anos, e eles estavam dançando e cantando num apartamento, e a fachada assim era vidro, e eles dançando e tal, e olhando lá fora, e lá fora, do outro lado da avenida, toda a avenida pegando fogo. Era em Los Angeles, nos incêndios de Los Angeles. Ou seja, uma desgraça acontecendo ali, e aqueles jovens não se sensibilizavam. Exato, e aí você reforça isso. O Lúcio, que é nosso ancião aqui, lembrou, né? Nós vivemos hoje numa sociedade de cada um por si. E a gente tem boas desculpas, sabia? Não vou ajudar não, porque, aquele é um bandido. Às vezes, e tem acontecido assim. Às vezes você está numa rodovia, tem alguém precisando de ajuda e você não para com medo. Também. Então, tem todas essas nuances. Mas, nós que estamos aqui nesse momento, e você que está aí conectado, você que está precisando de ajuda, é uma comunidade espiritual. Eu vi na semana passada, alguém postou que estava precisando de muita ajuda e colocou lá o Pix. Eu tenho certeza que as pessoas ajudaram. Entende? É também uma forma, mas eu vou apresentar outras formas também. Você sabe que tem uma base bíblica para o serviço ao próximo. Então, abra sua Bíblia em Mateus, no livro de Mateus, no Evangelho, nós vamos ver o próprio Jesus falando, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versos 37 a 39. Diz assim, Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. A base bíblica para o amor ao próximo. E aqui tem um aspecto importante. Porque Jesus especificou depois quem era o próximo. O próximo não é um parente da gente. Não é necessariamente alguém da igreja. O próximo é todo aquele que está precisando de ajuda. Para não dizer que o mundo está muito insensível, quando tem grandes catástrofes, em alguns momentos, as pessoas, elas se manifestam, ajudam ali, alguns dias, ou também tem uma outra forma de ajuda hoje, né? Que as pessoas fazem muito. É o quê? Você ajuda para gerar um post, para gerar apenas uma manifestação no Instagram, no tal. E a recomendação bíblica é que aquilo não sei se é mão direita, mão esquerda, mas aquilo que uma mão sua der, a outra não deve saber. Não, isso não quer dizer que você não deva fazer uma publicação de uma ação, não estou dizendo isso.
mas não fazer apenas com esse propósito. O amor de Deus está intrinsecamente ligado ao amor ao próximo. Não podemos dizer que amamos a Deus se negligenciamos as pessoas ao nosso redor. Veja como isso é importante. Então, o cristianismo, irmãos, é prático. O cristianismo, ele não é só cumprir normas e regras. E este mandamento que Jesus simplificou, isso aqui é os 10 mandamentos. Os 4 primeiros, amor a Deus, e os outros 6, amor ao próximo. E por que amar ao próximo? Porque assim como Deus me amou, eu transmito este amor para outras pessoas. É simples assim. Um outro texto importante, abra lá em Tiago. Tiago, lá no final. Livro de Tiago. Capítulo 1, verso 27. Capítulo 1, verso 27. Diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Na verdade, o que eles estão informando aqui é que o cristianismo na prática, olha só que isso aqui como é importante, o cristianismo na prática não é guardar os mandamentos, é amar o próximo, ajudar o próximo, se preocupar com o outro. São as obras da lei. Não é guardar a lei, é pegar o amor pelo qual nós fomos amados por Deus inicialmente e levarmos este amor para outras pessoas. Aqui, Tiago nos mostra que o cristianismo autêntico é prático. Ele se preocupa com os vulneráveis e marginalizados. Sobre esse tema, um tempo desse eu vi um pastor dizendo: não, mas a igreja não é ONG. Não é ONG mesmo não. Mas, sabe, uma das formas que nós demonstramos amor é cuidando das pessoas. Vocês perceberam? Nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina. Quem é adventista que está nos acompanhando, nós temos uma lição que nós estudamos todos os dias, e no sábado nós recapitulamos. Se você não é adventista, está assistindo agora o nosso canal, todos os sábados às 9 horas, procure aí, coloque no Google, perto de você tem uma igreja, vá lá visitar. Tem um momento de estudo da palavra. Nós estamos estudando sobre o amor de Deus, sobre o amor de Deus. E o que nós temos visto? Que Deus nos ama de forma incondicional. Ele nos amou primeiro. O que é que nós fazemos agora, que somos seus seguidores? Nós pegamos esse amor que Ele teve para conosco e transmitimos esse amor a outras pessoas. Então, repetindo, o verdadeiro cristianismo se preocupa com os vulneráveis e com os marginalizados. Eu vou apresentar a vocês agora algumas formas práticas que você pode desenvolver esse cristianismo. Só a título de informação, você que está nos acompanhando, Tiago 1 fala isso, mas Tiago 2, a partir do verso 14, fala sobre fé e obras. Fé e obras. E as obras da fé não é só guardar os mandamentos. Claro, você vai guardar os mandamentos, porque os 10 mandamentos bem executados é amor a Deus e amor ao próximo, como eu já falei. Mas é preciso que não seja apenas um guardar, de cumprir só na teoria. É preciso que você transforme isso em obras práticas. Como é então amar a Deus? É fazer a vontade de Deus.
Mas amar o próximo é cuidar do próximo. Deus é um Deus de relacionamento. E nós, criaturas dele, somos de relacionamento. Nós precisamos nos relacionar. Olha que coisa interessante. Os estudiosos da antropologia e da sociologia descobriram uma coisa muito legal, que é o seguinte: os animais todos na natureza, eles já nascem com instintos. O pato é pato, ele nasce pato. Se ele for bem pequenininho, no dia que ele passar em frente a um lago, ele vai entrar no lago, porque ele é pato. Se você pegar um bebezinho, a égua deu à luz, um potrinho, você pegar o potrinho, colocar ele de pé ali, deixar ele ali sozinho, se não vier um predador e matá-lo, ele vai se virar. Não vai ter a mamãe para mamar, mas ele come capim, ele se vira. Porque ele é cavalo, ele tem o instinto de cavalo, ele sabe o que o cavalo faz. Um bebê humano, se você deixar ele lá, ele morre. Nós somos seres sociais. Nós não nascemos seres humanos. Nós nos tornamos seres humanos. Como? No convívio. Nós chamamos isso na sociologia de socialização. Nós dependemos da socialização para conviver. Por isso que Deus é um Deus de relacionamento. Nós aprendemos isso com Ele. Ele implantou isso em nós. Quando Ele criou Adão e Eva, todos os dias, no fim da tarde, Ele ia lá conversar com Adão e Eva. Ele não deixou eles abandonados lá. Ele ia lá, porque Deus é um Deus de relacionamento. Pois bem, vou dar alguns exemplos de como você pode fazer. Por exemplo, cuidar dos necessitados. Doe alimentos, roupas ou outros recursos para aqueles em situação de carência. Faça isso com alegria, reconhecendo que você está servindo ao próprio Cristo. Aqui na nossa igreja, nós, graças a Deus, a nossa comunidade aqui é uma comunidade bastante engajada nessa questão do outro. Então, periodicamente nós fazemos cestas básicas para alguns irmãos que por acaso aqui na nossa comunidade esteja passando por dificuldade, ou para outras pessoas fora da nossa comunidade. É uma prática aqui comum entre nós. E é isso que Deus quer que nós façamos. Visitar os doentes e presos. Aqui na nossa igreja nós temos 2 eventos. Todos os domingos, às 6 horas da manhã, um grupo de irmãos visitam um local aqui chamado Lar Vera Lúcia. Lá no Lar Vera Lúcia é uma casa de apoio para o Hospital Geral de Palmas. Pessoas que estão com doentes lá e tal. Então, todo domingo, um grupo da nossa igreja vai e promove um café da manhã lá com essas pessoas. É coisa fantástica. Também, de tempos em tempos, um grupo da igreja também participa de um evento de visitação no Hospital Geral, e nós visitamos essas pessoas, cantamos e fazemos lá um culto na capelinha lá do Hospital Geral. E mais recentemente, nós fazemos uma visita a um lar para pessoas que estão em recuperação, drogados e viciados, tá certo? Então, vários grupos da igreja, e aí essa que é a coisa boa, você pode contribuir de muitas formas. Se você gosta desse tipo de ação, você participa. Se você não gosta, você doa. Você tem muitas formas de participar, tá certo? Por exemplo, eu teve um exemplo de um pastor bem legal, ele falando que tinha uma irmãzinha na igreja que ela não sabia fazer quase nada. E era bem simplesinha, mas ela tinha um serviço missionário. Qual? Todo sábado, ela morava sozinha, e ela preparava o almoço para mais uma pessoa. E todo sábado, quando ela vinha para a igreja, ela escolhia uma pessoa que estava visitando a igreja, que não tinha onde almoçar, e levava para almoçar na casa dela. Olha que coisa singela. Aqui o exemplo, oferece seu tempo e sua habilidade. Uma pessoa que está precisando de ajuda, entendeu? Se você é um professor, você pode ir lá, dedicar seu tempo, tá certo? Você pode acolher, aqui Palmas é uma cidade que muita gente vem do Brasil todo, e a nossa igreja mesmo é uma igreja que vira e mexe,
chegam as pessoas aqui do nada, né? Elas vieram de outros estados, estão visitando, estão conhecendo, estão passeando. Então, cuidar para essas pessoas serem bem recebidas, né? Convidá-las para um almoço, tá certo? Então, tudo isso são ações práticas de viver. E também, obviamente, ajudar mesmo financeiramente, se você puder, entendeu? Uma pessoa que está passando por dificuldade, a comprar um remédio, entendeu? A comprar uma cesta básica, e é isso, entendeu? Então, é importante, esse é o cristianismo. E aqui mesmo na igreja, orar pelas pessoas. Você sabe, vou dar um exemplo aqui. Ultimamente nós temos melhorado muito nesse sentido. Mas, por exemplo, depressão. Depressão, nós temos muitas pessoas enfrentando problemas depressivos. E depressão é uma doença. Não tem nada a ver com fé, com falta de fé. É doença. Precisa de uma ajuda, às vezes, medicamentosa, mas às vezes também um apoio, né, de alguém que possa ouvi-lo, que possa orientá-lo, também ajuda, entende? Então, depressão. Eu já deparei com irmãos tendo dificuldade na sua comunidade de dizer que estão com câncer, por exemplo, porque parece que a pessoa que está com câncer, que tem uma doença muito terrível, é porque faltou fé a ele, é porque faltou alguma coisa, entende? Então, as pessoas, assim, elas têm esse pensamento. Parece que se você estiver na igreja, tem que estar sempre tendo sucesso, está passando mil maravilhas, está tudo bem, está alegria total. Não, irmãos. Se uma comunidade não pode ser empática, não pode só ser misericordiosa para com seus membros, ela não deveria existir. A igreja deve ser esta comunidade. Ao invés de você ficar cuidando das fofocas da igreja, dos pecados dos irmãos, dos erros que eles cometem, cuide daquelas pessoas que estão enfrentando realmente os problemas dentro da igreja. Tá bom? Tem uma história bem legal, um inglês chamado George Miller. Não é o Guilherme Miller. O Guilherme Miller tem uma história conosco. Mas é o George Miller. Ele viveu entre 1805 e 1898. E a história dele é assim. Ele era muito pobre. Na sua infância, ele foi abandonado pela família. Foi criado em lares, em orfanatos, teve preso, mas alguém foi e cuidou dele, e o colocou nos caminhos do Senhor. Quando ele ficou adulto e se casou, ele abriu um lar. Inicialmente, ele cuidava de 30 crianças nesse lar, e depois ele foi ampliando isso, e ele abriu mesmo ali, né, com a cara e com a coragem. E tinha dias que ele não tinha nada para comer, mas ele orava ao Senhor e o Senhor mandava sempre alguém para socorrer. Ele, nos seus dias finais de vida, o modelo de lar para crianças dele prosperou tanto que estava espalhado por toda a Inglaterra e abrigava 10.000 crianças e adolescentes. Amém? Começou com desprendimento, com alguém que quis se dedicar ao outro. Mas aqui, nós temos Irmã Dulce, aqui no Brasil, uma freira católica, que dedicou toda a sua vida a ajudar as pessoas. Os nossos irmãos espíritas têm também um grande envolvimento nessa questão de cuidar das pessoas. Tá certo? Então, as coisas boas da prática cristã, nós precisamos aprender a cuidar e a fazer. Eu quero ler 2 textos para a gente finalizar. Primeiro, o mandato de Jesus para nós. Está em Mateus. Abra a sua Bíblia em Mateus. Mateus 25. É um mandato. Um comando que Deus deixou para todos nós. Mateus 25, a partir do verso 35. Mateus 25, a partir do verso 35. É o próprio Jesus falando:
Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Quando foi que nós fizemos isso? Eles não estavam lembrados de ter feito isso. E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade, verso 40, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém? Amém? Fique com essa mensagem. É Jesus falando, meu irmão. Esse é o mandato, esse é o comando. Essa passagem nos lembra que, ao ajudar os necessitados, estamos servindo ao próprio Jesus. Ao próprio Jesus. Pode se aproximar aqui, Ledna. Deixa eu contar uma história para vocês. De como acontece da gente se dizer cristão e se esconder das suas responsabilidades. Eu fui fazer uma viagem a uma cidade aqui próxima. E nessa viagem, normalmente eu vou periodicamente, uma cidade que fica aqui da capital, fica 300 quilômetros. E eu vou pelo menos uma vez, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses. Mas vou sempre de carro, resolver algumas coisas lá e depois volto. Dessa vez, eu fui e eu tinha que levar uma série de coisas. Então, eu tenho uma carretinha que eu conectei no meu carro e levei as coisas. Fui só levar. Deixei as coisas lá e voltei. Quando eu estou voltando, lá entre uma cidade e outra lá, tem uma distância de mais ou menos 25 quilômetros. Era tipo 1h30, 2 horas da tarde. E eu estou aqui no meu carro, sozinho, no ar-condicionado, dirigindo, na BR. E quando eu olho na lateral, tem um casal e uma menina de uns 10, 12 anos. Eles estavam numa bis, entende? E a bis furou o pneu. Eles estavam, nesse momento que eu vi, eu estava veloz, eu fui observando, e eles estavam empurrando a bis, o homem empurrando, e a mulher e a criança, a menina, a pé, acompanhando. E veja como é que são as coisas, né? Na hora eu pensei assim, nossa mãe, aí deu ruim para esse pessoal, né? E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, agora como é que vão ajudar ele com essa bis aí? Furou o pneu, né? E eu fiquei pensando, né? Como é que vão ajudar? Como é que alguém pode ajudar? Ali para ajudar tinha que ser uma caminhonete, tal e tal. E estou aqui dirigindo, entendeu? E aí eu passei e fui embora. Mas aquilo ficou na minha mente, né? Poxa vida, alguém tem que parar para ajudar ali. Está longe da próxima cidade, 2 horas da tarde e tal. E eu ali com meus pensamentos. Irmãos, eu andei assim, tranquilamente, uns 5 quilômetros. E logo depois desses 5 quilômetros lá, tem um local que é um polo de agricultura, de banana, de manga, irrigado. E tem um quebra-mola e tem uma rotatória, para que o pessoal possa entrar para o sistema lá. E aí, quando eu diminuí para poder passar no quebra-mola, eu olhei os retrovisores, entendeu? E quando eu olhei no retrovisor aqui, nesse de trás, olha o que eu vi. A minha carretinha, vazia. Entendeu? Eu falei, nossa mãe, não tem outra pessoa para ajudar, sou eu. Aí eu dei a volta, lá na rotatória,
Eu voltei, quando eu cheguei lá, outra pessoa de moto tinha parado, eles estavam conversando lá, e eu parei, era uma bis, nós colocamos em cima da minha carretinha, amarramos tudo, e eu os deixei na porta da casa deles. O que acontece? Nesse mundo corrido, turbulento, em que cada um quer se dar bem, e que cada um quer fazer o melhor para si, a gente termina esquecendo da orientação de Deus. Quem ficou ali na minha mente, martelando, foi o Espírito Santo. Até eu me tocar que não tinha outra pessoa para ajudar, era eu mesmo. Eu tinha todas as condições para ajudá-los. Não tinha como empurrar para outra pessoa. Não tinha como terceirizar. Mas eu tinha que ter me tocado na primeira hora logo. Mas a gente está sempre preocupado com as coisas nossas, se dizendo cristão, e esquecendo que à nossa volta tem um monte de pessoas enfrentando problemas e enfrentando dificuldades. Pense sobre isso. O verdadeiro cristianismo, meus irmãos, é servir às outras pessoas. Que nessa noite, essa mensagem possa tocar seu coração. E mesmo que você não tenha recursos, você pode ajudar de outras formas. Você pode ajudar com uma oração, você pode ajudar com um apoio, com um ouvido para ouvir a angústia daquela pessoa. Nós podemos ser úteis de muitas formas. É isso que Deus quer que nós façamos e que nós sejamos. Vamos ser Cristo na vida de outras pessoas. Amém. 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 Oremos. Amantíssimo Deus, obrigado, Senhor, porque temos uma comunidade de fé, na qual Senhor, nós podemos abrir nosso coração, amém, contar nossos problemas, nossas dificuldades, com a certeza de que haverá sempre alguém intercedendo junto ao Pai, a Deus, diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Verdade, apresentamos aí todas essas pessoas que estão acompanhando, ó Pai. Tu conheces a necessidade de cada uma. E de acordo com o teu amor, tua misericórdia, que tu possas cuidar, que tu possas proteger, tu possas guiar, tu possas orientar, que tu possas resolver esses problemas. Se não for possível resolver, Pai, que tu nos dê força para que possamos enfrentá-los e convivermos, porque nem tudo se pode resolver, mas com o teu poder, com a tua orientação, nós podemos passar por essas dificuldades e por esses problemas. Amém, Pai. Que essa mensagem de hoje, Senhor, possa tocar os corações, que nós possamos sempre ter uma palavra amiga, que nós possamos abrir nosso coração para o outro, para o próximo, Senhor. Que nós possamos ter empatia, possamos ter misericórdia, possamos olhar as pessoas à nossa volta que estão enfrentando problemas e dificuldades, e nós mesmos, a partir do amor que recebemos de Ti, que nós possamos também compartilhar este amor com essas outras pessoas. Amém, Paizinho. Derrama o Teu poder sobre nós, o Espírito Santo, amém, porque o amor, Pai, Senhor, que nós vamos ter para com as outras pessoas, é o Teu amor, é o amor que o Espírito Santo produz em nossos corações, porque o amor é uma das características do fruto do Espírito. Verdade, só o Espírito Santo verdadeiramente pode criar em nossos corações. Amém, derrama o Teu poder sobre nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, amém. Senhor.